Ela só queria alimentar seu filho, até que o milionário apareceu, e o que ele fez chocou a todos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O som do despertador cortou o silêncio do pequeno apartamento às 4:30 da manhã. Um ruído estridente que Isadora já nem precisava mais para acordar. Seu corpo, ajustado a um ritmo de exaustão e necessidade, despertava minutos antes, movido por uma ansiedade que morava em seu peito. Ao lado dela, em um berço simples que conseguiu de uma doação, Benjamin dormia. Com apenas 4 meses de vida, ele era o centro absoluto de seu universo, a razão de cada sacrifício, de cada noite mal dormida. Isadora esticou a mão e tocou os cabelos finos e macios do filho, sentindo o coração apertar com uma força que era, ao mesmo tempo, amor e pavor. Aos 24 anos, ela se sentia muito mais velha, carregando o peso de uma responsabilidade que a aterrorizava e a fortalecia na mesma medida. Levantou-se em silêncio, movendo-se com o cuidado de quem conhece cada tábua solta do assoalho. A kitnet na periferia de São Paulo era tudo o que podia pagar. Um cômodo único que servia de quarto, sala e cozinha, com um banheiro minúsculo nos fundos. As contas se acumulavam sobre a pequena mesa, uma pilha de lembretes constantes de como sua vida estava por um fio. Cada dia de trabalho como camareira no luxuoso Hotel Revendel era uma bênção e uma batalha. Era o que pagava o aluguel e colocava comida na mesa, mas a afastava de Benjamin por horas que pareciam uma eternidade. Sua única ajuda era Dona Maria, a vizinha idosa do apartamento ao lado. Uma senhora de coração bom que por um valor simbólico ficava com Benjamin. Mas hoje a sorte não estava ao seu lado. Isadora pegou o celular, o aparelho antigo com a tela trincada, e discou o número que sabia de cor. Seu estômago revirava. Dona Maria, bom dia. Desculpe a hora. Sou eu, a Isadora. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Minha filha, bom dia. Aconteceu alguma coisa? A voz sonolenta e gentil da vizinha soou do outro lado. É que eu preciso muito da sua ajuda hoje. Será que a senhora poderia ficar com o Benjamin para mim? Houve uma pausa do outro lado da linha e o silêncio pareceu pesado. Oh, minha querida, hoje não vai dar mesmo. Tenho aquela consulta no médico, lembra? É inadiável. O doutor disse que não posso faltar de jeito nenhum. O ar pareceu fugir dos pulmões de Isadora. Ela tinha se esquecido completamente. A consulta de Dona Maria. O pânico subiu por sua garganta, frio e afiado. Faltar ao trabalho significava demissão certa. O gerente já havia deixado claro que não toleraria mais nenhum imprevisto. Mas o que ela poderia fazer? Não tinha família na cidade, nem amigos com quem pudesse contar. Estava completamente sozinha. Ah, claro, a consulta. Eu tinha me esquecido completamente. Me desculpe o incômodo, Dona Maria. A senhora está certa. Não se preocupe, menina. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. A frase, dita com a melhor das intenções, só aumentou o desespero dela. Desligou o telefone e encarou o próprio reflexo no vidro escuro da janela. Viu uma jovem pálida, com olheiras profundas, que nem a maquiagem barata conseguiria esconder. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as engoliu. Chorar não resolveria nada. Precisava pensar. Precisava de uma solução, qualquer uma. Seu olhar correu pelo quarto e parou na bolsa grande e discreta que usava para carregar suas coisas para o trabalho. Uma ideia absurda, perigosa e terrível começou a se formar em sua mente. Uma ideia de mãe desesperada. Não, ela não podia fazer aquilo. Era loucura. Levar um bebê escondido para dentro de um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Se fosse descoberta, perderia o emprego na mesma hora, talvez até pior. Mas a imagem de ser despejada, de não ter como comprar o leite de Benjamin, era ainda mais assustadora. Entre 2 abismos, ela precisava escolher em qual pular.
Com as mãos trêmulas, ela começou a preparar as coisas. Fez o leite de Benjamim e colocou na mamadeira. Pegou fraldas, uma troca de roupa, um pequeno pano para qualquer emergência. Organizou tudo dentro da bolsa, deixando um espaço protegido no meio. Olhou para o filho, que ressonava suavemente, um anjo alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Vai dar tudo certo, meu filho. A mamãe vai dar um jeito, sussurrou ela, mais para convencer a si mesma do que a ele. Com o coração batendo descontrolado, ela o pegou no colo com o máximo de cuidado e o aninhou dentro da bolsa, garantindo que houvesse espaço para ele respirar. O peso em seu ombro era muito mais do que apenas o de uma bolsa. Era o peso de sua decisão, do risco, do medo avassalador. Ao sair para a rua escura e fria, sentindo o ar da madrugada em seu rosto, Isadora rezou. Rezou para que seu filho não chorasse. Rezou para que ninguém percebesse. Rezou para que Deus a perdoasse por colocar seu bem mais precioso naquela situação. Cada passo em direção ao ponto de ônibus era uma tortura, e o trajeto no transporte lotado foi um teste para seus nervos, com ela protegendo a bolsa como se sua vida dependesse daquilo. Porque, de certa forma, dependia. Enquanto atravessava o lobby imenso e silencioso do Hotel Revendell, o cheiro de limpeza e de um aromatizador caro que ela nunca soube identificar invadiu seus sentidos. O mármore polido do chão refletia as luzes douradas de uma forma que fazia tudo parecer um sonho. Mas para Isadora, segurando a alça da bolsa com uma força que deixava seus dedos brancos, aquilo era um pesadelo. Cada passo em direção aos elevadores de serviço era calculado. O medo era um nó em sua garganta, e foi essa sensação de estar em um ambiente frio e indiferente, com o futuro de seu filho literalmente em suas mãos, que a transportou para 4 meses atrás. A memória veio sem ser convidada, nítida e dolorosa, como se tivesse acontecido ontem. O quarto do hospital era branco e cheirava a antisséptico. Isadora estava deitada, o corpo moído por um cansaço que nunca tinha sentido em toda a sua vida, mas o coração flutuava. Em seus braços, envolto em uma manta azul, estava Benjamim. Tão pequeno, tão perfeito. Ela não conseguia parar de olhar para o rostinho enrugado, para as mãozinhas minúsculas que se fechavam com força. Ela estava esperando por Genilson, seu noivo. Ele tinha saído para tomar um ar logo após o parto, dizendo que estava emocionado demais. Isadora sorriu na época, achando o gesto sensível. Quando ele finalmente apareceu na porta, 1 hora depois, o sorriso dela morreu nos lábios. Ele não estava olhando para ela nem para o bebê. Seus olhos corriam por todo o quarto, menos para o que importava. Havia uma distância em seu olhar que gelou a espinha de Isadora. Genilson, meu amor. Sua voz saiu fraca, mas feliz. Você viu? Ele é perfeito. É a sua cara. Ele deu alguns passos para dentro do quarto, as mãos nos bolsos da calça jeans. Isadora, a gente precisa conversar. O estômago dela afundou. Conversar? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Você parece estranho. Eu não... Ele começou, a voz falhando. Ele finalmente olhou para ela, e o que ela viu em seus olhos foi puro pavor. Eu não posso fazer isso. Isadora sentiu uma confusão tomar conta dela. Fazer o quê? Do que você está falando? Isso. Ele gesticulou vagamente na direção dela e do bebê. Eu não estou preparado para ser pai, Isadora. Eu olhei para ele e não senti nada, só pânico. A verdade é que eu nunca quis isso de verdade. As palavras dele eram tão absurdas, tão fora da realidade que eles tinham construído juntos, que por um momento ela pensou que era uma piada de mau gosto. O que você está dizendo? Genilson, esse é o nosso filho. Nós planejamos isso. Nós compramos o berço juntos. Você planejou. Eu fui na onda, ele disse, a voz agora mais firme, mais fria. Eu achei que quando chegasse a hora, eu sentiria alguma coisa, que a ficha ia cair.
Mas não caiu. Eu não consigo. Essa vida, fraldas, choro no meio da noite, contas e mais contas. Isso não é para mim. Eu sinto muito. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora, silenciosas e quentes. A exaustão, a dor do parto, nada se comparava à dor que rasgava seu peito naquele momento. Sente muito? Ela sussurrou, a voz embargada. Você está me abandonando? Aqui, agora, com nosso filho nos braços? É melhor assim, para nós dois, para ele. Ele disse sem um pingo de convicção. Você é forte, Isadora. Você sempre foi. Você vai dar um jeito. E com essa frase, a desculpa mais covarde que um homem poderia dar, ele se virou. Isadora abriu a boca para gritar, para implorar, para xingar, mas nenhum som saiu. Ela apenas observou paralisada as costas dele se afastando. Ela o viu sair pela porta e desaparecer no corredor, levando com ele todos os sonhos, todas as promessas e todo o futuro que ela havia imaginado. No quarto silencioso, o único som era o da sua própria respiração ofegante e o resmungo suave de Benjamin. Ela olhou para o bebê em seus braços, o rostinho sereno e inocente. A dor da traição era imensa, um vazio que parecia que iria consumi-la. Mas ao olhar para aquele pequeno ser, uma outra coisa começou a crescer dentro dela. Uma força que ela não sabia que possuía. A dor não desapareceu, mas ficou em segundo plano. Benjamin dependia dela. Totalmente. Ele não tinha mais ninguém. E ela não iria falhar com ele. Psiu! Isadora! A voz de uma colega de trabalho a puxou de volta para o presente. Isadora piscou, percebendo que estava parada no meio do corredor de serviço, em frente ao vestiário feminino. Célia, outra camareira, a olhava com uma expressão curiosa. Está tudo bem, Isadora. Você parece que viu um fantasma. Isadora forçou um sorriso, o coração ainda batendo forte com a lembrança. Estou bem, Célia. Só... noite difícil. Você sabe como é. Ela se apressou para entrar no vestiário, o peso da bolsa em seu ombro agora um lembrete físico de por que ela estava ali fazendo aquela loucura. A memória do abandono não era apenas uma ferida. Era seu combustível. Ela daria um jeito. Tinha que dar. Porque, diferente de Genilson, ela não tinha a opção de fugir. No vestiário, Isadora encontrou o armário mais afastado e, com o corpo tremendo, abriu a bolsa. Benjamin dormia, a respiração tão leve que ela precisou se inclinar para senti-la em sua bochecha. Um alívio imenso, mas temporário, a preencheu. Ela trocou seu uniforme, prendeu o cabelo num coque apertado e iniciou seu turno, deixando uma parte de sua alma trancada naquele armário de metal. As horas seguintes foram um borrão de eficiência nervosa. Ela limpou suítes, trocou lençóis e esfregou banheiros com uma rapidez que surpreendeu até a si mesma, mas sua mente estava em outro lugar. Cada porta de elevador que se abria, cada voz mais alta no corredor, fazia seu coração disparar. O dia corria dentro de uma normalidade tensa até o início da tarde. De repente, os rádios de comunicação de toda a equipe de limpeza ganharam vida com a voz apressada de sua supervisora. Um código vermelho, um hóspede importante e inesperado, um príncipe de um país distante, havia decidido se hospedar no hotel e queria a suíte presidencial pronta em menos de uma hora. O caos se instalou. Camareiras corriam pelos corredores, gerentes davam ordens e o ar antes tranquilo do hotel ficou elétrico. Foi no meio dessa confusão que o pior pesadelo de Isadora se tornou realidade. Do corredor, ela ouviu um som que gelou seu sangue, abafado pela distância, mas inconfundível. Um choro de bebê. Era baixo, mas para ela soava como uma sirene. Ela largou o pano que segurava e correu para o vestiário. O choro estava mais alto ali, um lamento faminto e desesperado vindo de seu armário. Célia entrou no vestiário logo atrás dela. O que foi isso? Parecia um gato. Não é nada.
Isadora respondeu, a voz mais aguda do que pretendia. Deve ser da rua. Preciso pegar uma coisa no meu armário. Ela se colocou na frente do armário, o corpo bloqueando a visão de Célia, e pegou a bolsa. O choro de Benjamin estava ficando mais alto. O pânico a dominou. Ela precisava alimentá-lo agora. Mas onde? O vestiário estava movimentado demais. Sua mente disparou, procurando uma solução, e então lembrou-se. O banheiro social perto das salas de conferência da ala oeste. Era uma área pouco usada naquele horário, um refúgio de mármore e silêncio. Era arriscado, insensato, mas era sua única chance. Abraçando a bolsa contra o peito, ela saiu apressada, murmurando uma desculpa sobre não estar se sentindo bem. Andou pelos corredores com passos rápidos, rezando para não encontrar ninguém. Chegou ao banheiro, a porta de madeira pesada se abrindo para um ambiente luxuoso e vazio. Ela girou a trava, o clique do metal soando como uma sentença. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu abrir o zíper da bolsa. Lá dentro, o rostinho de Benjamin estava vermelho e molhado de lágrimas. Shhh, meu anjo, calma. A mamãe está aqui, sussurrou, a voz embargada pela culpa e pelo alívio. Ela se sentou na tampa fechada do vaso sanitário, ajeitou o uniforme e o trouxe ao peito. Quase que instantaneamente, o choro parou, substituído pelo som suave da sucção. Isadora fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Era o momento mais perigoso e, ao mesmo tempo, o mais puro de seu dia. Do outro lado da porta, Cassio Revendel, o CEO e dono de todo aquele império, massageava as têmporas. O dia estava sendo um desastre. Reuniões tensas, a chegada surpresa do príncipe, problemas com acionistas. Ele precisava de 1 minuto de silêncio, longe do seu escritório e da agitação. Tinha o hábito de usar aquele banheiro específico, sempre vazio e impecável. Em um gesto automático, ele girou a maçaneta e empurrou a porta, sem perceber que ela não estava totalmente destrancada. A porta se abriu, e o mundo de Cassio parou. Ele esperava encontrar um banheiro vazio. Em vez disso, encontrou uma de suas funcionárias, uma jovem camareira com os olhos arregalados de pavor. E em seus braços, aninhado em seu peito, um bebê. A cena o atingiu de uma forma que ele não esperava. Em sua vida de negócios calculados, de relacionamentos superficiais e de uma solidão que o dinheiro não conseguia preencher, aquele era um quadro de uma realidade crua, de um amor desesperado e incondicional. Ele viu o sacrifício, o medo e a devoção estampados no rosto daquela garota. Isadora congelou. O ar escapou de seus pulmões. Era ele, o dono de tudo, o homem cujo rosto ela só via em fotos na revista do hotel. O terror absoluto tomou conta dela, e as palavras saíram tropeçadas, um fio de voz patético. Senhor Revendel, por favor, eu posso explicar. Não me demita, por favor, eu imploro. Eu preciso deste emprego. Ela tentou se cobrir, proteger o filho, esconder a cena, tudo ao mesmo tempo. Cassio permaneceu parado na porta, o olhar fixo não nela, mas na forma como a pequena mão do bebê repousava sobre o peito dela. Ele, que nunca conheceu um amor assim, sentiu algo se mover dentro de si. Não era raiva, era outra coisa, uma curiosidade, uma comoção profunda. Ele ergueu a mão. Lentamente, Isadora se encolheu, esperando o gesto que a mandaria para a rua. Calma, disse ele, e a voz saiu surpreendentemente suave, quase um sussurro. Apenas se acalme. Sem dizer mais nada, ele recuou um passo e puxou a porta, fechando-a suavemente. Do lado de fora, no corredor silencioso, Cássio encostou-se na parede, a imagem da mãe e do filho gravada em sua mente. O caos do seu dia, os milhões em jogo, tudo pareceu pequeno e sem importância diante do que acabara de ver. Dentro do banheiro, o silêncio que se seguiu à porta se fechando era quase mais assustador do que o flagrante.
Isadora ficou paralisada por 1 minuto inteiro, o coração batendo na garganta, esperando por seguranças, pela sua supervisora, por qualquer sinal do fim. Nada aconteceu. Com as mãos ainda trêmulas, ela ajeitou as roupas, acalmou Benjamin, que já estava quase adormecido, e o colocou de volta na bolsa com um cuidado infinito. Cada movimento era um risco. Voltou ao trabalho em um estado de transe, limpando, arrumando e esperando a cada segundo a temida convocação para o escritório de recursos humanos. Mas as horas passaram e o chamado nunca veio. Enquanto Isadora vivia seu inferno particular de ansiedade, Cassio Revendel se afastava do corredor da ala oeste e pegava seu elevador privativo. Ele não foi para a recepção cuidar da crise do príncipe, foi para o último andar, para a solidão de sua sala. O escritório era um vasto espaço de vidro e aço, com uma vista panorâmica de São Paulo, que se estendia até onde os olhos podiam ver. Milhões de pessoas viviam e lutavam lá embaixo, mas daquela altura não passavam de pontos de luz anônimos. Ele se sentou em sua cadeira de couro italiano, uma peça que custava mais do que Isadora ganhava em 1 ano, e olhou para a cidade. A imagem da jovem camareira e seu bebê não saía de sua cabeça. Era uma imagem de desespero e amor, tão real e crua que parecia sujar a perfeição estéril de seu mundo. Seu telefone interno tocou, a voz de sua assistente soando clara e eficiente. Senhor Revendel, confirmando sua reserva no Fasano para as 9. O carro estará à sua espera às 8h30. E sobre o voo para Zurique, a decolagem está mantida para as 6 da manhã. Cassio olhou para a cidade lá fora, para o mar de luzes que representava um mundo do qual ele se sentia cada vez mais distante. Helena, cancele o jantar. Sua voz era monótona. E adie o voo para Zurique. Quero o relatório financeiro do último trimestre na minha mesa em 1 hora. Sim, senhor. A resposta foi imediata, sem questionamentos. Em seu mundo, ordens eram cumpridas sem hesitação. No final do turno, Isadora bateu o ponto e iniciou sua longa jornada para casa. Sair do ambiente climatizado e luxuoso do hotel para o calor úmido da noite paulistana era um choque. A estação de ônibus estava, como sempre, um caos de gente cansada, empurrando e se acotovelando para conseguir um lugar. Ela segurava a bolsa contra o corpo, um escudo frágil contra o mundo. Dentro do ônibus lotado, o cheiro de suor e cansaço era forte. Ela viajava em pé, balançando com o movimento do veículo, rezando para que Benjamin não acordasse. 45 minutos depois, ela desceu em seu bairro. As ruas aqui não tinham o brilho da Avenida Paulista. A iluminação era fraca, as calçadas eram irregulares e o som era de música alta vinda dos bares, de cães latindo e de vizinhos conversando em suas portas. Cumprimentou com um aceno de cabeça seu Afonso, o dono da padaria da esquina que arrumava sua vitrine. Boa noite, Isadora. Dia cheio? Ele perguntou a voz amigável. Boa noite, seu Afonso, sempre na luta. Ela respondeu com um sorriso cansado. Era um universo de distância do mundo de Cássio. O mundo dela era feito de interações pequenas e reais, de lutas compartilhadas e de uma comunidade que, mesmo com todas as dificuldades, existia. O mundo dele era feito de reservas canceladas em restaurantes de luxo e jatos particulares, de uma solidão protegida por vidros blindados e assistentes eficientes. Ela limpava os quartos nos quais ele nunca dormia, transitava pelos corredores que ele projetou, mas suas vidas poderiam muito bem estar em planetas diferentes. Ao chegar em sua pequena kitnet, a primeira coisa que fez foi trancar a porta e tirar Benjamin da bolsa. O bebê resmungou, mas se aninhou em seus braços, seguro enfim. Ela o beijou na testa, inalando seu cheiro doce de criança. Naquele pequeno cômodo, com móveis simples e paredes que precisavam de pintura, estava tudo o que importava para ela. Seu mundo era pequeno, mas era completo. Na mesma noite,
A quilômetros de distância, no topo de um dos prédios mais altos da cidade, Cássio estava parado em frente à sua janela panorâmica. Sua cobertura era gigantesca, decorada por um designer famoso, mas parecia fria e vazia. Ele segurava um copo de uísque caro, o gelo batendo suavemente no cristal. Olhava para baixo, para as mesmas luzes que Isadora via de longe. Ele tinha o poder, o dinheiro, a liberdade. Podia ir para qualquer lugar do mundo com um simples telefonema. Mas pela primeira vez em muito tempo se sentiu preso. A imagem daquela mãe, arriscando tudo por seu filho, havia lhe mostrado um tipo de riqueza que ele não possuía e nem sabia como comprar. E a solidão, sua companheira constante, pareceu mais pesada do que nunca. O dia seguinte no trabalho foi uma tortura de ansiedade para Isadora. Cada passo, cada tarefa era executado sob a sombra do que havia acontecido. Ela esperava ser chamada a qualquer momento, imaginando a conversa fria e impessoal que selaria seu destino. Por isso, quando sua supervisora se aproximou dela no meio da manhã, o coração de Isadora despencou. Isadora, o senhor Revendel quer vê-la na sala dele. Agora. Era isso. Chegou a hora. As pernas dela pareceram perder a força, mas ela concordou, a boca seca demais para formular uma resposta. A caminhada até o elevador privativo e a subida silenciosa até o último andar foram as mais longas de sua vida. Ela se sentia pequena e inadequada em seu uniforme simples de camareira enquanto atravessava o corredor luxuoso que levava à porta do CEO. Bateu suavemente, a mão pouco firme. Entre! A voz dele soou de dentro, calma e controlada. Isadora entrou na sala imensa, a mesma que Cássio ocupava na noite anterior. Ele não estava atrás da mesa imponente como ela esperava. Estava em pé, perto da janela gigantesca, olhando para a cidade. Ele se virou quando ela entrou e sua expressão não era de raiva ou impaciência. Era séria, mas havia algo mais em seu olhar, algo que ela não conseguiu decifrar. Sente-se, por favor, Isadora, ele disse, apontando para uma das cadeiras elegantes em frente à sua mesa. O uso de seu nome, e não funcionária ou você, a surpreendeu. Eu não vou demiti-la. Um suspiro de alívio escapou dos lábios dela, tão profundo que a deixou tonta. Ela se sentou, as mãos juntas no colo para esconder o tremor. Senhor, me desculpe. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Foi contra todas as regras. Mas eu não tinha outra opção. Calma. Ele a interrompeu, a voz ainda suave. Ele se sentou na cadeira à frente dela, não atrás da mesa, diminuindo a barreira de poder entre eles. Eu não a chamei aqui para ouvir desculpas. Eu a chamei porque preciso entender. Como ele se chama? A pergunta pessoal a pegou de surpresa. O quê? O seu filho. Qual é o nome dele? Benjamin. Ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. Benjamin. Cássio repetiu o nome, pensativo. É um nome forte. O que eu vi ontem no banheiro. A forma como você olhava para ele. Ele fez uma pausa e pareceu lutar com as palavras seguintes. Eu cresci nesta rede de hotéis, literalmente. Meus pais eram os donos originais. Estavam sempre viajando, sempre em reuniões de negócios. Eu tinha as melhores babás, os melhores brinquedos, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas eu nunca tive aquilo. Isadora o encarava, a confusão e o medo dando lugar a uma curiosidade surpresa. Aquele homem, que parecia ter o mundo aos seus pés, estava se abrindo para ela, uma completa estranha. Aquilo o quê, senhor? Aquela devoção. Cássio disse, o olhar perdido na vista da cidade. Aquele amor que faz uma mãe arriscar o próprio emprego para alimentar o filho. Meus pais me amavam, eu suponho, da maneira deles. Uma maneira distante, feita de presentes caros e cartões postais de lugares exóticos. Mas aquele instinto, aquele calor, eu nunca conheci.
Para mim, a família sempre foi um conceito de negócios, uma sucessão. O silêncio que se instalou na sala não era mais tenso. Era preenchido por uma honestidade inesperada. Isadora, vendo a solidão nos olhos do homem mais poderoso que já conhecera, sentiu uma pontada de empatia. Pela primeira vez, ela não via o chefe, mas apenas um homem solitário. Eu também não tenho família por perto. Ela se ouviu dizer, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Sou só eu e o Benjamin. O pai dele, ele nos deixou no hospital. Cassio voltou seu olhar para ela e agora havia uma nova compreensão em seus olhos. A vulnerabilidade dela encontrou a dele, criando uma ponte frágil sobre o abismo social que os separava. Ele via agora não apenas uma funcionária imprudente, mas uma mulher lutando a mesma batalha que ele, de certa forma. A batalha contra a solidão. Eu sinto muito, ele disse, e as palavras soaram completamente sinceras. Ninguém deveria passar por isso sozinho. O que você fez foi perigoso, Isadora, mas eu entendo por quê. Seu segredo está seguro comigo. No entanto, não podemos deixar que essa situação se repita. Precisamos encontrar uma solução melhor, para você e para o Benjamin. Ela não sabia o que dizer. Obrigada parecia pequeno demais. Aquele encontro, que ela esperava ser o fim de sua vida profissional, havia se transformado em algo completamente diferente. Ela saiu da sala minutos depois, não com uma carta de demissão, mas com a sensação estranha e nova de ter sido, de alguma forma, vista. De verdade. E em Cássio, algo havia mudado. A imagem daquele amor incondicional e a confissão de sua própria dor haviam despertado nele um desejo que ele não sentia há muito tempo, o desejo de se conectar. Nos 2 dias que se seguiram à conversa no escritório de Cássio, Isadora trabalhou em um estado de estranha calma. O medo constante de ser demitida havia sido substituído por uma incerteza confusa. Ele disse que seu segredo estava seguro. Mas o que aquilo significava? Ele a via de forma diferente agora. Mas como? Ela continuou sua rotina, limpando os quartos de luxo, esvaziando as lixeiras dos ricos e famosos, sentindo o abismo entre o seu mundo e o deles de forma ainda mais intensa. A diferença era que agora, o homem no topo desse abismo conhecia sua história. E por algum motivo, não a havia esmagado. Enquanto isso, na cobertura, Cássio Revendel não conseguia tirar Isadora da cabeça. A imagem dela, a confissão de seu abandono, a coragem desesperada de levar o filho para o trabalho. Aquilo havia exposto uma falha em seu próprio império. Ele passou horas analisando os relatórios de satisfação dos funcionários, os pacotes de benefícios, os custos de rotatividade. Os números eram frios, mas agora eles tinham um rosto. O de Isadora. Ele via as estatísticas e enxergava mães solteiras, funcionários com longos trajetos e salários que mal cobriam as contas. Seu hotel, um símbolo de excelência para os hóspedes, era apenas mais um emprego precário para muitos que o mantinham funcionando. E ele, um homem que se orgulhava de sua visão de negócios, percebeu que estava olhando para o lado errado. Na tarde do 3º dia, o chamado veio novamente. Desta vez, quando a supervisora a abordou, o coração de Isadora não disparou com medo, mas com uma intensa curiosidade. Ela refez o caminho até o último andar, sentindo-se um pouco mais firme, embora ainda completamente fora de seu elemento. Cássio a esperava da mesma forma, em pé perto da janela. Ele parecia ter dormido pouco. Havia uma nova intensidade em seu olhar. Isadora, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele foi direto ao ponto. Eu estive pensando muito sobre a nossa conversa e sobre este hotel. Ela se sentou, as mãos no colo, esperando. Nós nos orgulhamos de ser uma rede de luxo, um padrão de excelência. Mas eu percebi que esse luxo não pode ser apenas para os nossos hóspedes.
Ele precisa, de alguma forma, se estender às pessoas que fazem tudo isso acontecer, aos nossos funcionários. E, nesse aspecto, estamos falhando. Isadora o ouvia sem entender aonde ele queria chegar. O que aquilo tinha a ver com ela? Senhor, estou criando um novo projeto piloto, continuou ele, a voz carregada de uma nova energia. Uma reestruturação completa dos nossos pacotes de benefícios, das políticas de apoio aos funcionários. E eu quero que você o lidere. As palavras ficaram suspensas no ar. Isadora piscou, certa de que tinha ouvido errado. Sua mente simplesmente não conseguia processar a frase. Eu? Liderar? Sua voz falhou. Senhor, com todo o respeito, eu sou uma camareira, eu mal terminei o ensino médio. Eu não tenho formação para isso. Não sei nada sobre projetos ou recursos humanos. Você tem algo muito mais importante do que um diploma de administração, Isadora. Cássio se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Você tem a experiência. Você vive os problemas que eu só consigo enxergar em planilhas e gráficos. Quem melhor do que você para me dizer o que uma mãe trabalhadora realmente precisa? Quem melhor para avaliar se uma proposta de creche no local é viável? Se horários mais flexíveis são possíveis? Se o nosso plano de saúde realmente atende às famílias? Eu não quero a opinião de um consultor caro que nunca limpou um quarto na vida. Eu quero a verdade. Eu quero a sua verdade. Ela ficou em silêncio, completamente chocada. A oferta era tão grande, tão inesperada, que parecia um sonho. Era uma saída. Uma chance de sair do ciclo de dívidas, de medo constante. Uma oportunidade de dar a Benjamin um futuro que ela nunca ousou imaginar. O pavor de falhar era imenso, uma vertigem que ameaçava engoli-la. Mas por baixo do pavor, uma pequena chama de esperança começou a brilhar. A mesma resiliência que a fez enfrentar o abandono, que a fez levar o filho escondido para o trabalho, agora sussurrava em seu ouvido. Eu não sei se consigo, ela disse com uma sinceridade dolorosa. Eu acho que você consegue, Cássio respondeu com firmeza. Você terá todo o suporte de que precisar, uma equipe, um orçamento, acesso a todos os departamentos, mas a visão, a direção terá que ser sua. A decisão é sua, Isadora, mas eu realmente acredito que você é a pessoa certa para isso. Isadora olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho pesado. Pensou no aluguel atrasado, nas noites em que se preocupava com o que aconteceria se ficasse doente. Pensou em Benjamin e no futuro dele. Ergueu o rosto e olhou para Cássio, não mais para o CEO todo-poderoso, mas para o homem que lhe oferecia não caridade, mas uma chance de verdade. Eu aceito, disse ela, e a voz, embora baixa, era a mais firme que ela já usara em sua vida. A transição de Isadora foi imediata e chocante para todos que a conheciam. Em uma sexta-feira, ela era a camareira que esfregava pisos e trocava lençóis. Na segunda-feira seguinte, ela usava roupas sociais simples, que comprou em um brechó com o adiantamento que Cássio insistiu que ela aceitasse, e ocupava um pequeno escritório de vidro no andar administrativo. O espaço era modesto se comparado às salas dos diretores, mas para Isadora parecia um palácio. Pela primeira vez, ela tinha uma mesa, um computador e um título. Coordenadora do projeto de bem-estar e desenvolvimento de funcionários. Os primeiros dias foram recheados de aprendizado. Ela passou horas em reuniões com chefes de departamento, pessoas que antes só via de longe e que agora a tratavam com uma formalidade que a deixava desconfortável. Cássio cumpriu sua promessa. Ele a orientou, explicou pacientemente os organogramas e as planilhas de orçamento, mas nunca lhe deu as respostas. Ele a forçava a pensar, a questionar, a formar suas próprias opiniões. As reuniões deles eram frequentes. Muitas vezes, no final do dia, ele a chamava em sua sala para discutir o progresso. Eram nesses momentos que a linha entre o profissional e o pessoal se tornava menos nítida. Seu primeiro relatório
É excelente, Isadora, disse ele em uma dessas noites, analisando as anotações dela sobre as principais queixas da equipe de limpeza. Você apontou coisas que nenhum consultor jamais veria. Eu apenas escrevi o que eu vivia, o que minhas colegas vivem, ela respondeu, sentindo o rosto corar com o elogio. Exato. É por isso que você está aqui. Belha olhou, e seu olhar ia além do de um chefe para uma funcionária. Havia um calor ali, uma admiração genuína que a fazia se sentir valorizada de uma forma que nunca havia experimentado. Esse brilho nos olhos dele e a forma como seu coração acelerava quando ele sorria começaram a preocupá-la. Ela estava se sentindo atraída por ele, pelo homem gentil e solitário que existia por baixo do CEO implacável. Mas um relacionamento com ele era impossível. Seria a confirmação de tudo o que as pessoas já começavam a sussurrar. E os sussurros haviam começado. Sua ascensão meteórica era o principal assunto nos corredores, na copa e no vestiário. Ninguém ousava falar diretamente com ela, mas ela sentia os olhares, via as conversas que paravam repentinamente quando ela se aproximava. A confirmação veio de Célia, sua antiga colega, que a encontrou perto do refeitório. Olha só se não é a nossa nova chefe. A voz de Célia tinha um tom de zombaria que ela mal tentava esconder. A gente nem te vê mais lá embaixo com a gente, os réis mortais. A vida no topo é boa, não é? Isadora sentiu uma pontada de tristeza. Célia, não é nada disso. É muito trabalho. Eu ainda estou tentando aprender tudo. Sei, aprendendo. Célia sorriu, um sorriso debochado. Tem gente que aprende bem rápido quando tem o incentivo certo, se é que você me entende. A insinuação venenosa a atingiu em cheio. Célia estava dizendo em voz alta o que todos os outros cochichavam, que ela não estava ali por mérito, mas por estar envolvida com o chefe. A alegria de sua nova vida começou a ser manchada por uma dúvida terrível. Será que eles tinham razão? Será que Cássio só a promoveu por pena ou por algum interesse pessoal? As ideias que ele elogiava eram realmente boas, ou ele estava apenas sendo gentil? O conflito interno a consumia. Ela se dedicava ao projeto com uma garra ainda maior, determinada a provar seu valor para si mesma e para os outros. Mas cada elogio de Cássio, cada gesto de gentileza, agora vinha com uma dose de suspeita. Ela se via analisando cada palavra dele, cada olhar, tentando decifrar suas verdadeiras intenções, e ao mesmo tempo lutava contra seus próprios sentimentos, que cresciam a cada dia. Uma noite, trabalhando até tarde em uma proposta para a creche, ele entrou em seu escritório com 2 xícaras de café. Você precisa de uma pausa, ele disse, colocando uma xícara em sua mesa. Obrigada, ela murmurou, evitando o olhar dele. Você parece tensa. Aconteceu alguma coisa? Ela queria contar. Queria desabafar sobre os olhares, sobre as palavras de Célia, sobre como aquilo estava minando sua confiança. Mas como poderia? Reclamar que as pessoas achavam que eles tinham um caso só tornaria tudo mais estranho. Seria como admitir que a ideia já havia passado por sua cabeça. Não é nada, mentiu. Só o peso da responsabilidade. Ele a observou por um instante, uma expressão de quem não acreditava totalmente, mas que não iria pressionar. Você vai dar conta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. As palavras dele deveriam tê-la tranquilizado. Em vez disso, apenas aprofundaram seu dilema, deixando-a presa entre a esperança de um novo futuro e o medo de que tudo fosse construído sobre uma base que poderia desmoronar a qualquer momento. Os sussurros nos corredores ganharam uma voz, e essa voz pertencia a Elizabeth. Uma camareira com mais de 20 anos de casa, Elizabeth era uma mulher amargurada que sentia que o hotel lhe devia mais do que um salário modesto e dores nas costas. Ela via em Isadora não uma colega que teve sorte,
mas uma novata que havia de alguma forma trapaceado o sistema. Cada vez que via Isadora conversando com Cássio, ou mesmo atravessando o lobby com uma pasta nas mãos, a inveja de Elizabeth crescia, se transformando em um ressentimento venenoso. Ela começou a plantar sementes de maldade em suas conversas na copa, distorcendo fatos e inventando detalhes. Eu a vi saindo da sala dele tarde da noite. Mentia ela para um grupo de funcionárias. Os dois sozinhos, vocês acham mesmo que estavam falando de trabalho? Aquela ali é esperta, usou a história de mãe solteira para conseguir o que queria. A campanha de rumores culminou em um ato de malícia calculado. Elizabeth, depois de convencer 2 outras funcionárias a assinarem com ela, redigiu e protocolou uma queixa formal no Departamento de Recursos Humanos. O documento era uma peça cruel de ficção, alegando que a promoção de Isadora Vinhais era um caso claro de favorecimento e que a relação dela com o CEO criava um ambiente de trabalho hostil e desleal. 2 dias depois, Isadora foi convocada. Não para a sala de Cássio, com suas vistas deslumbrantes e conversas surpreendentes, mas para a sala fria e impessoal do diretor de RH, um homem chamado Sr. Matos. Isadora, nós a chamamos aqui porque recebemos uma queixa formal a respeito de sua recente promoção, disse o Sr. Matos, sem rodeios. Isadora sentiu um frio na espinha. Uma queixa? Que tipo de queixa? A alegação, Isadora. Ele continuou, olhando para um papel em sua mesa. É de que sua ascensão ao cargo de coordenadora não seguiu os procedimentos padrão e foi resultado de um relacionamento impróprio com o nosso CEO, o Sr. Revendel. O mundo de Isadora desabou. Ouvir os rumores era uma coisa. Vê-los transformados em uma acusação formal, lida em voz alta na linguagem fria do mundo corporativo, era outra completamente diferente. Era uma humilhação profunda, uma mancha em tudo o que ela lutara para conquistar. Isso é mentira! Ela gaguejou, a voz tremendo de choque e indignação. Isso é um absurdo. Meu relacionamento com o Sr. Revendel é estritamente profissional. Entendemos sua posição, disse o Sr. Matos, com uma calma que a enfureceu. No entanto, a queixa foi protocolada e, segundo as políticas da empresa, somos obrigados a iniciar uma investigação interna. Até que a investigação seja concluída, você será colocada em licença remunerada. Por favor, recolha seus pertences pessoais. Você será contatada em breve. Ela foi dispensada, humilhada, atordoada e com uma ordem de afastamento. Seu sonho estava se transformando em um pesadelo. Quando Cássio soube, sua fúria foi silenciosa e terrível. Ele invadiu a sala do Sr. Matos minutos depois de Isadora sair. O que significa isto? Ele perguntou a voz baixa e perigosa. Cássio, nossas mãos estão atadas. A queixa foi feita por múltiplas funcionárias. Temos que seguir o protocolo para evitar futuros processos trabalhistas contra a empresa. É o procedimento padrão. Procedimento? Cássio quase riu. Vocês estão punindo a vítima de uma campanha de difamação para seguir um procedimento? Isadora Vinhais é a pessoa mais qualificada que temos para este projeto. E vocês a estão mandando para casa por causa de inveja e fofoca. A investigação será rápida. Se nada for comprovado... Cássio o interrompeu. O dano já foi feito. A reputação dela foi manchada. Isso é inaceitável. Ele saiu da sala do RH e foi direto para o telefone em sua mesa, ligando para o presidente do conselho. A conversa foi curta e tensa. Cássio explicou a situação, a injustiça do processo e a integridade de Isadora. O conselheiro, um homem mais velho e pragmático, falou sobre a importância de seguir as regras, de proteger a empresa. Cássio, eu entendo sua frustração, mas o Matos está certo. Deixe a investigação seguir seu curso. É a coisa mais segura a se fazer.
Uma calma fria tomou conta de Cássio. Ele viu claramente o que precisava fazer. Não era sobre negócios, não era sobre protocolo. Era sobre proteger a mulher que, com sua coragem silenciosa, havia lhe mostrado o que realmente faltava em sua vida. Certo, então aqui está algo para o protocolo de vocês, disse Cássio, a decisão tomada. Esta investigação termina agora. O nome dela é limpo e ela é reintegrada ao cargo com um pedido formal de desculpas da empresa. Ou vocês podem considerar esta conversa a minha carta de renúncia ao cargo de CEO do Grupo Revendel. A escolha é de vocês. Ele desligou o telefone, deixando a ameaça no ar. A ameaça de Cássio Revendel de renunciar ao cargo de CEO caiu como uma bomba nos corredores silenciosos do poder corporativo. Para o conselho, a ideia de perder o homem que havia triplicado o valor da empresa por causa de uma investigação interna sobre uma funcionária recém-promovida era impensável. A escolha era óbvia. Menos de 24 horas depois, o telefone de Isadora tocou. Era o Sr. Matos, do RH. A voz dele, antes fria e processual, agora era estranhamente cordial. A investigação havia sido encerrada por falta de evidências. As funcionárias que fizeram a queixa foram severamente repreendidas por conduta inadequada e a empresa gostaria de emitir um pedido formal de desculpas. Ela deveria retornar ao trabalho na manhã seguinte. Isadora desligou o telefone, sentindo um alívio tão grande que suas pernas fraquejaram. Ela havia vencido. A verdade havia prevalecido. Naquela noite, ela abraçou Benjamin com uma sensação de esperança renovada. O futuro, que parecia ter sido roubado dela, estava de volta ao seu alcance. Mal sabia ela que uma ameaça muito pior, uma sombra de seu passado, já estava a caminho de sua porta. No dia seguinte, ao voltar para casa depois de um dia de trabalho estranho, onde todos pareciam evitá-la ou olhá-la com uma curiosidade temerosa, ela encontrou uma figura parada em frente à porta de sua kitnet. Seu coração parou. Ela o reconheceria em qualquer lugar. Mais magro, com o cabelo um pouco mais comprido, mas os mesmos ombros caídos e o mesmo olhar inquieto. Genilson. Isadora, ele disse com um sorriso fraco. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz saindo fria como gelo. Ela instintivamente apertou a alça da bolsa onde carregava as coisas de Benjamin, que estava seguro na creche que Dona Maria havia indicado. Eu sei que eu não deveria, mas eu precisava te ver vocês. Ele tentou parecer arrependido. Eu soube da sua promoção, vi uma matéria sobre os projetos do hotel. Fiquei tão feliz por você. Isadora não acreditou em uma única palavra. Você desapareceu por mais de 6 meses, Genilson. Não ligou, não mandou uma mensagem. Agora aparece na minha porta porque leu uma notícia? O que você quer? O sorriso dele vacilou e a inveja brilhou em seus olhos. Fico feliz que você esteja bem. Tão bem, ao lado daquele seu chefe milionário. Mas eu tenho pensado muito no meu filho, no nosso filho. Um menino precisa de um pai, e eu quero meus direitos. A palavra direitos a atingiu com força. O mesmo homem que a abandonou em uma cama de hospital, que não se importou se ela e seu filho tinham o que comer, agora falava em direitos. Direitos? Ela riu, um som amargo. Você não tem direito a nada. Você abriu mão de todos os seus direitos no momento em que nos virou as costas e fugiu. O falso arrependimento no rosto dele desapareceu completamente, dando lugar a uma expressão calculista. A lei não vê as coisas bem assim, Isadora. Eu sou o pai. Está na certidão de nascimento. A gente pode resolver isso do nosso jeito, sabe? Você está em uma boa posição agora. Poderia me ajudar a recomeçar. E em troca, eu ajudo você a não ter problemas.
A náusea subiu pela garganta de Isadora. Ele não queria ser pai. Ele queria dinheiro, a promoção dela, sua conexão com Cássio. Não o haviam inspirado a ser um homem melhor. Tinham-no transformado em um abutre. Você está tentando me chantagear? Ela perguntou incrédula. Eu estou tentando ser razoável, ele disse, dando um passo à frente. Mas se você não quiser ser razoável, eu posso ir por outro caminho. Entro na justiça. Peço um teste de paternidade, a guarda compartilhada. Imagina o escândalo, Isadora. A nova coordenadora exemplar do Hotel Revendel, a queridinha do chefe, sendo arrastada para um tribunal por um pai desesperado que só quer ver o filho. Não vai pegar nada bem para a sua imagem, ou para a do seu novo protetor. A ameaça era clara, cruel e bem planejada. Ele usaria Benjamin, a coisa mais pura na vida dela, como uma arma para conseguir o que queria. A mulher que Genilson abandonara talvez tivesse desmoronado. Mas a Isadora que estava ali, forjada pelo abandono, pela luta diária e pela recente batalha no trabalho, era diferente. O medo estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas a raiva era mais forte. Saia daqui, Genilson, ela disse a voz baixa, mas cheia de uma autoridade que o surpreendeu. Pense bem, Isadora, eu vou te dar um tempo, mas eu volto. E é melhor você ter uma boa notícia para mim. Ele se virou e foi embora, deixando-a na porta de casa, o coração batendo descontrolado. O alívio que sentira pela manhã havia se transformado em pavor. Ela tinha acabado de vencer uma guerra, apenas para descobrir que outra, muito mais suja e pessoal, estava prestes a começar. E ela estava mais uma vez sozinha no campo de batalha. Isadora passou a noite em claro, o veneno das ameaças de Genilson corroendo sua paz recém-adquirida. Ela poderia tentar pagar para ele sumir, mas sabia que seria um ciclo sem fim. Poderia ignorá-lo, mas o medo de um escândalo público que poderia destruir tudo o que Cássio fez por ela era paralisante. Ao amanhecer, com os olhos pesados de cansaço, ela tomou uma decisão. Ela não enfrentaria aquilo sozinha, não mais. A vulnerabilidade que Cássio lhe mostrou, a confiança que ele depositou nela, mereciam a verdade. Naquele mesmo dia, ela pediu para vê-lo. Em sua sala, com o coração batendo forte, ela não rodeou o assunto. Cássio, eu preciso te contar uma coisa, e eu entendo se isso for demais para você. Entendo se você se arrepender de tudo. Ela começou, a voz trêmula. Fale comigo, Isadora. O que aconteceu? Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, ela contou tudo. Sobre o retorno de Genilson, sobre a falsa fachada de arrependimento, sobre a chantagem cruel e a ameaça de usar Benjamin em um escândalo de custódia para extorquí-la. Ela terminou de falar e esperou pelo veredito, pelo momento em que ele diria que os problemas dela eram grandes demais. Cássio ouviu cada palavra sem interromper, sua expressão se tornando cada vez mais dura. Quando ela terminou, ele não se afastou. Pelo contrário, ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Aquele covarde, ele disse, a voz baixa e cheia de uma fúria protetora. Ele não vai chegar perto de você, nem do Benjamin. Escute bem o que eu vou dizer. Nós vamos resolver isso juntos. Você não está mais sozinha, Isadora. Nunca mais. As palavras dele foram o porto seguro que ela precisava. Pela primeira vez, o peso do mundo não estava apenas sobre seus ombros. Cássio foi rápido e decisivo. Em menos de uma hora, Isadora estava reunida com a melhor equipe de advogados de família de São Paulo. Eles a tranquilizaram. A chantagem de Genilson foi documentada. Uma ordem de restrição foi emitida. Quando Genilson tentou contato novamente, foi recebido não por uma mulher assustada, mas por uma notificação judicial que o proibia de se aproximar dela ou do filho, sob pena de prisão. A ameaça, que parecia tão grande,
foi neutralizada pela força da união deles. Derrotado, Genilson desapareceu novamente. Com o último fantasma de seu passado finalmente afastado, o relacionamento de Isadora e Cássio floresceu. As reuniões de trabalho se misturaram com jantares tranquilos. Os relatórios de negócios deram lugar a passeios no parque com Benjamin. Cássio se revelou um homem de uma gentileza e paciência infinitas, especialmente com o bebê, que sorria e balbuciava sempre que ele estava por perto. Cerca de 6 meses depois, em uma tarde de sábado, enquanto observavam Benjamin tentando engatinhar no tapete da sala de Cássio, ele se virou para ela, o olhar sério e cheio de emoção. Isadora, o dia em que eu entrei naquele banheiro e vi você com o Benjamin, eu não encontrei uma funcionária quebrando as regras. Eu encontrei o que faltava na minha vida inteira. Eu amo você. E eu amo esse menino como se fosse meu. Ele pegou uma pequena caixa do bolso. Eu não quero mais ser apenas o seu chefe ou seu namorado. Eu quero ser sua família. Casa comigo e me dê a honra de ser o pai de Benjamin. De verdade. Eu quero adotá-lo, dar a ele meu nome e a promessa de que ele sempre será amado e protegido. Isadora chorou, mas desta vez as lágrimas eram de pura felicidade. Era mais do que ela jamais ousou sonhar. O casamento aconteceu 1 mês depois. Não foi um evento grandioso para as colunas sociais, mas uma cerimônia íntima e emocionante no jardim de inverno do hotel, o lugar favorito dela. Dona Maria estava lá, chorando de alegria na primeira fila. Célia, que havia pedido desculpas a Isadora, também foi convidada. Diante de um juiz de paz e de seus poucos e verdadeiros amigos, eles trocaram seus votos. Você me viu no meu pior e mais desesperado momento, disse Isadora, a voz embargada, segurando as mãos dele. E em vez de me julgar, você me levantou. Você me deu uma chance, me deu esperança e me ensinou a confiar de novo. Você e o Benjamin são o meu milagre. Eu te amo. E você, disse Cássio, os olhos brilhando, me mostrou o que é amor de verdade. Você preencheu o vazio de uma vida de luxo com um sentimento que dinheiro nenhum pode comprar. Eu prometo ser o pai que o Benjamin merece e o marido que você merece por todos os dias da minha vida. Ao final da cerimônia, Cássio ergueu Benjamin nos braços e os 3, juntos, olharam para os convidados. Não eram mais um CEO solitário e uma camareira em apuros. Eram uma família, forjada na adversidade, unida pela coragem e vitoriosa pelo poder triunfante de um amor que nasceu onde ninguém esperava. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor do abandono, uma dor tão brutal que a deixou sozinha em uma cama de hospital, a fez duvidar de seu próprio valor e acreditar que teria que erguer o mundo com as próprias mãos, sem nunca mais poder confiar em ninguém. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor do coração, sejam elas de resiliência forçada pela vida ou de riqueza e poder para manter o mundo a uma distância segura. A história de Isadora e Cássio nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode surgir no momento mais improvável e no lugar mais inesperado. Pode vir da cena de uma jovem mãe, arriscando tudo para alimentar seu filho em um banheiro de hotel. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida do abandono, mas sim decidir que a cicatriz não irá mais governar o futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher confiar em alguém novamente, aceitando não um gesto grandioso, mas uma oportunidade que parecia impossível e a promessa de não estar mais sozinha. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos ou por suas condições, mas sim pelas escolhas que fazem e pelas ações que tomam.
Um CEO pode sim arriscar seu império e ameaçar renunciar ao cargo mais alto, não por um negócio, mas para defender a honra de uma mulher, e nesse gesto de lealdade encontrar seu verdadeiro valor e sua nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como uma xícara de café oferecida em uma noite longa de trabalho, e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes de proteção e cumplicidade. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, na forma de um choro de bebê ou de um encontro acidental em um corredor. E se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela família. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!